Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo em que estamos nos preparando para a parte de Faça Seu Melhor no Ministério da semana de 7 a 13 de novembro. Esse trata-se de um vídeo completo em que vamos considerar as respostas para o vídeo da primeira conversa, uma sugestão da primeira conversa e do estudo bíblico. Então, durante o vídeo aparecerão 3 perguntas. A primeira é a seguinte: como o publicador fez um bom uso de perguntas? O publicador usou perguntas que fizeram o morador pensar sobre o assunto e querer saber mais. O resultado foi uma revisita. Uma outra coisa é que as perguntas que o irmão fez foram bem direcionadas e ajudaram o morador a raciocinar. Mas não foram perguntas aleatórias. As perguntas que ele usou permitiram ao morador acompanhar o raciocínio e entender o ponto em questão sobre quando o fim da violência aconteceria. E um terceiro ponto que podemos observar que o irmão fez chamaram a atenção para os pontos principais que ele queria que o morador entendesse. De que se não houvesse pessoas más, a violência e o crime deixariam de existir. A segunda pergunta que aparece no vídeo é a seguinte: o que mostrou que o morador tinha interesse? 2 sinais. O primeiro é que o que o irmão estava falando, mas também interagiu com ele ao participar da conversa, expressando o que ele pensava sobre aquele assunto. Um segundo sinal é que, ao escutar o texto, o morador deu a entender que ele também desejava que algum dia o crime e a violência não existissem mais no mundo. O que aparece no vídeo é: que publicação do kit de ensino você poderia oferecer e como? Jeová tem utilizado o escravo fiel e prudente para nos dar várias informações e várias publicações que fazem parte do nosso kit de ferramentas. E aqui nós separamos duas ferramentas desse kit, que são 2 dos nossos folhetos. O primeiro, o que você espera do futuro? Ou então o folheto com o tema: o sofrimento vai acabar algum dia? Qualquer um desses folhetos, nós poderíamos dizer para um morador, como já estamos tratando sobre o tema da violência em nossos dias, que nós temos um folheto que pode compreender o significado dessa esperança para cada um de nós. Daí poderíamos abrir o folheto e analisar junto com eles a seção "Por que é bom saber disso?" de qualquer um desses 2 folhetos que tenhamos escolhido. Essa foi a sugestão para o vídeo da primeira conversa. Passar para a segunda parte, que é a primeira conversa propriamente dita. O morador corta o assunto, corta a conversa de uma forma comum em nosso território. Olá, boa noite, tudo bem? Eu me chamo João e estou conversando com os vizinhos hoje e será um prazer falar com a senhora também. Olha, você me desculpe, mas eu estou muito ocupado e já estou de saída. Inclusive, o meu táxi já deve estar chegando. Entendo e prometo ser bem breve.
Não vou tomar mais do que 3 minutos do seu tempo. Então pode ser, porque em 5 minutos ele já deve estar aqui. Hoje eu estou perguntando para as pessoas e quero saber também a sua opinião. Será que um dia a violência e a guerra vão deixar de existir? Um mundo sem guerra e sem violência? Olha, eu acho muito difícil. Obrigado pela sua resposta. Eu também pensava assim, até que alguém me mostrou esse texto aqui, no Salmo 37, 10 e 11, que eu quero mostrar para você. Segundo esse texto, que tipo de pessoas vão deixar de existir? Olha, aí falou que as pessoas más? Isso mesmo. Imagine por um momento um mundo sem pessoas más. Será que nós teríamos paz? Eu acredito que sim. Então, se não tivermos mais pessoas más, a violência e as guerras irão acabar. Olha, eu espero mesmo que isso aconteça algum dia. E é claro que não dá para que a gente espere que os governos humanos façam isso. Na verdade, esse texto fala sobre o que Deus vai fazer. E nós sabemos disso através da Bíblia, que é a palavra de Deus. Inclusive, a Bíblia tem muitas outras promessas tão boas como essa que eu li para você. E se você me permitir, eu posso voltar aqui no fim de semana e te responder a essa pergunta no futuro. Pode ser? Tudo bem, eu vou te aguardar, porque eu fiquei muito impressionado com essa promessa de Deus para o futuro. Então, combinado. Aqui findamos a sugestão para a primeira conversa. Vamos então para o estudo. Nessa parte do estudo bíblico, nós usaremos a brochura Seja Feliz para Sempre, na lição 8, a introdução e os pontos de 1 a 3. Essa foi a sugestão que preparamos. Muito bem. Segundo a introdução que nós acabamos de ler, o que é mesmo que nós vamos ver nessa lição? Nós veremos que podemos sim ser amigos de Deus e o que devemos fazer exatamente. Então, vamos iniciar a analisar o parágrafo 1. Você pode ler? Sim, claro. Então, depois de termos lido o parágrafo 1, antes de fazer a pergunta, vamos ler o texto sugerido, que é o texto de Tiago, no capítulo 4 e o versículo 8, que você pode ler. Tudo bem. Tiago, capítulo 4 e o versículo 8, diz assim: Acheguem-se a Deus, vocês. Limpem as mãos, ó pecadores, e purifiquem o coração, ó indecisos. Muito bem, obrigado. Com base nesse texto e no parágrafo que a gente leu, que convite Jeová faz a você? Nesse texto, Jeová nos convida a nos aproximar dele e ele se achegará a nós. Então eu acho que ele deseja que sejamos os seus amigos. Exatamente. É isso mesmo que Jeová deseja. E para nós sermos amigos de alguém, nós precisamos conhecer bem essa pessoa, não é mesmo?
Sim, o parágrafo mostrou, apesar de não podermos ver a Jeová, nós podemos conhecê-lo por meio da sua palavra, a Bíblia. Na Bíblia, Jeová conta tudo o que nós precisamos saber sobre ele. Como ele é, o que sente e o que pensa. Quando nós lemos a Bíblia, conhecemos a Jeová profundamente e passamos a cultivar uma bonita amizade com ele. Muito bem, eu percebo que você entendeu o ponto. Passemos agora que diz assim, ó. Então, depois de nós termos lido o parágrafo, eu te faço a pergunta que está aqui no ponto 2. Por que Jeová é o melhor amigo que você pode ter? Olha, como nosso Criador, Jeová nos ama mais do que qualquer pessoa. Ele quer que a gente seja feliz e que procure a ajuda dele sempre que precisar. O parágrafo diz que a gente pode lançar sobre ele toda a ansiedade, porque ele cuida de cada um de nós. Muito bem. Deixa eu te perguntar, o que mais você esperaria do seu melhor amigo? Com certeza que ele me escutasse quando eu estivesse passando por problemas e que me desse ideias de como resolver essas situações. Você acredita que Jeová pode fazer isso por você? Sim, a Bíblia diz que Jeová está sempre pronto para nos ajudar, nos aconselhar e escutar a gente. Com toda certeza. É por causa de tudo isso que Jeová é o melhor amigo que podemos ter. Vamos agora considerar o ponto 3, que diz: bem, depois de você ter lido aqui o ponto 3, e antes da gente responder a pergunta, vamos ler o que diz Provérbios capítulo 3 e o versículo 32? O texto diz: pois Jeová detesta a pessoa falsa, mas tem amizade íntima com os íntegros. Com base nesse texto e também no ponto 3 que a gente acabou de considerar, o que é que Jeová espera dos amigos dele? Bom, eu entendi que Jeová quer que os amigos dele se esforcem para fazer o que ele acha ser certo e que não façam o que ele acha ser errado. Muito bem. Então, se nós queremos ser amigos de Jeová, nós precisamos nos esforçar para fazer o que mesmo? A gente precisa se esforçar para fazer as coisas que agradam a Ele. Isso. Eu percebo que você entendeu bem esse ponto. E é por isso que esse curso da Bíblia é tão importante, pois ele vai ajudar você, não só a conhecer a Jeová como pessoa, a entender como Ele é, como Ele se sente, como Ele pensa. E dessa forma, você vai poder se esforçar para obedecer a Ele. Entendido esses primeiros 3 pontos, vamos agora continuar o nosso estudo no próximo assunto. Queridos irmãos, estas foram algumas ideias que tivemos e quisemos compartilhar com vocês para a parte de faça seu melhor no ministério. Esperamos que estas ajudas sirvam como base para a sua preparação da reunião de meio de semana de 7 a 13 de novembro. Se esse vídeo ajudou você, não se esqueça
de se inscrever no canal e de compartilhar ele com outras pessoas, para que elas também tenham uma ideia de como se preparar para essa parte. Que Jeová os abençoe muito, dos irmãos. Forte abraço e até o próximo vídeo.